Olá, amigos. Eu sou Natanael, este é o canal Teologia da Graça. Vou deixando aqui logo um aviso. Este vídeo eu falarei sobre um tema bíblico, que é o tema calendário. Muitos cristãos não gostam desse tema. Eu já pude perceber, sabe por quê? Porque em vários vídeos aqui no YouTube que falam sobre esse assunto, a audiência, as visualizações são muito poucas. Principalmente nos vídeos que eu já falei aqui sobre esse assunto. Os cristãos, a maioria dos cristãos, eles são negligentes e não querem aprender as raízes de sua fé. Eles são cristãos que não têm raízes. Não entendem que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira adoração, ela nasceu do judaísmo. O verdadeiro cristianismo nasceu do judaísmo. E que o próprio Jesus, ele era um judeu e seguia as raízes judaicas da Bíblia. Mas você que é cristão, talvez não se importe com isso, não é verdade? Bem, se você não se importa com o que a Bíblia fala sobre assuntos que mostram as raízes do cristianismo, pode vazar. Faz falta não, viu? Mas se você se importa, fica aqui conosco, ok? Bem, em outros vídeos aqui no canal, eu mostrei, biblicamente com bases sólidas nas Escrituras, que o calendário seguido pelos profetas de Jeová, lá do Antigo Testamento, por Jesus Cristo e pelos apóstolos e discípulos, até o ano 351 depois de Cristo, não é o calendário gregoriano. Os sábados que os cristãos guardavam, os discípulos judeus guardavam, também não era o sábado do calendário gregoriano ou do calendário juliano de sua época. Era do calendário bíblico, o lunisolar da criação. Mostrei também que os sábados, o Shabat, como é no original, eles têm datas fixas em cada mês para cair. O primeiro Shabat do mês é no dia 8, o segundo no dia 15, o terceiro no dia 22 e o quarto Shabat no dia 29 de cada mês, sendo os dias de lua nova, às vezes 1 ou 2 dias de lua nova, isento do trabalho. E sim, cada primeiro dia do mês era dia de culto e adoração para os judeus. E eles tinham que apresentar no templo sacrifícios e tirar esse dia para a renovação espiritual. Não era um sábado, mas era quase como se fosse um Shabat. Ok? Eles podiam cozinhar nesse dia? Podiam. Mas a semana de trabalho só começava no dia 2 de cada mês. A questão é que algumas pessoas, para tentar combater esse ensino bíblico, dizem que a caída do maná lá no deserto, no segundo mês da saída de Israel, derruba por terra esse ensino de que o calendário do Criador é o lunisolar bíblico, que os Shabates eles só acontecem nessas datas que foram ditas, que são sempre em datas fixas. Então essas pessoas acreditam que os Shabates que os judeus e os cristãos do primeiro século guardavam caía em datas alternadas do mês. Será que a caída do maná realmente ensina isso? Vamos ver. Bem, primeiro temos que determinar em qual data e em qual dia do mês o maná caiu. É fácil isso, sabia? Mas para aqueles que não pesquisam, eles não sabem. Vivem na ignorância, nas trevas da ignorância, sem conhecimento. No capítulo 16 de Êxodo, o verso 1 e 2 diz assim: Depois que partiram de Elim, toda a Assembleia de Israel finalmente chegou ao deserto de Shim, ou de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Em que dia eles chegaram? No dia 15 do segundo mês, após a sua saída da terra do Egito. Você sabia
que esse dia 15 do segundo mês, essa data, é a mesma data que Israel saiu do Egito. E quando Israel saiu do Egito, no dia 15 de Abib, era um Shabat, o dia após a Páscoa. Você não sabia, né? E a Páscoa, por exemplo, é sempre no 14º dia do mês, na data 14, e sempre essa data cai no sexto dia da segunda semana. Bem, aqui, um mês depois da saída do Egito, no mesmo dia, na mesma data, eles chegam no deserto de Shin, entre Elim e Sinai. E o texto mostra que eles começaram a murmurar. Queriam carne, queriam pão, diziam que estavam morrendo no deserto. Por que, Moisés, trouxeste a gente para morrer nesse deserto? Jeová ouviu aquele resmungo. E olha só o que Jeová manda dizer para Israel. Verso 6. Portanto, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao anoitecer, vocês certamente saberão que foi Jeová quem os tirou da terra do Egito, ao anoitecer do dia 15. Agora, ao amanhecer, olha, já é o dia 16. De manhã verão a glória de Jeová, pois Jeová ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós para que se queixem contra nós? Verso 11 e 12. Jeová disse ainda a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Diga-lhes o seguinte: ao anoitecer, que é a noite do dia 15, vocês comerão carne, e de manhã, que é o início do dia 16, do segundo mês, comerão pão à vontade, e certamente saberão que sou eu quem. E certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus. Então, meus amigos, dia 15, pela manhã, Israel chega e acampa-se entre o deserto de Sin, de Elim e de Sinai. Ao anoitecer, após eles murmurarem, Jeová disse que mandaria carne e mandou codornizes. Na manhã seguinte, que é o dia 16, Jeová disse que mandaria pão para eles e mandou o maná. Agora, a orientação que Jeová dá a Israel é essa aqui, ó, sobre o maná. Verso 16. Isto é o que Jeová ordenou. Cada um deve apanhar a quantidade que come. Devem pegar um gomor por pessoa, ou segundo o número de pessoas que cada um tem a sua tenda. Então, os israelitas, de início, não obedeceram isso, porque Jeová disse que no sexto dia eles deveriam pegar 2 gomor, ou 2 porções, porque no sétimo dia não haveria. Eles o apanharam toda a manhã, cada um conforme o que comia. Quando o sol esquentava, se derretia. No sexto dia, verso 22, eles apanharam o dobro, 2 gomores por pessoa. Então todos os maiorais da Assembleia foram comunicar isso a Moisés. 23. Portanto, ele lhes disse: isto é o que Jeová falou. Amanhã, ou seja, no sétimo dia, né? Haverá um completo descanso, um santo sábado para Jeová. Assim, assem no fogo o que precisarem assar e cozinhem água o que precisarem cozinhar. Então guardem o que sobrar para a manhã seguinte. Assim eles guardaram para a manhã seguinte. Como Moisés havia ordenado. E o que guardaram não cheirou mal, nem criou vermes. Então Moisés disse: comam-no hoje, porque hoje é um sábado para Jeová. Hoje vocês não o encontrarão no campo. Vocês o apanharão por 6 dias, mas não haverá nada no sétimo dia, por Shabat. No entanto, no sétimo dia, alguns do povo ainda saíram para apanhá-lo, mas não encontraram nada. Verso 28 e 29. Então Jeová disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ou seja, aquela lei do sábado, lá de Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 10. Jeová está falando aqui daquela lei, o sábado. Verso 29. Notem que Jeová lhes deu o sábado. É por isso que ele lhes dá o pão para 2 dias, no sexto dia. No sétimo dia, todos devem ficar onde estão. Ninguém deve sair do seu lugar. Então o povo guardou o sábado no sétimo dia. Sim, o sábado lunisolar dos dias 8, 15, 22 e 29
é o sábado do sétimo dia, lá de Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembrem, aqui Jeová ainda não tinha dado os 10 mandamentos. Então, antes das tábuas dos 10 mandamentos, Jeová disse a Israel: olha, estou mandando pão durante 6 dias da semana. No 6º dia da semana, vocês põem o dobro, porque no 7º dia é o meu sábado. O sábado lunisolar. Antes das tábuas da lei, Jeová já tinha dado essa lei aqui ao povo de Israel. Bem, vamos fazer a conta. Veja só, Israel chegou no dia 15, no deserto de Sim, entre Elim e Sinai. No dia 16, foi o primeiro dia que caiu o maná. Dia 17, já o segundo dia da semana de trabalho, caiu novamente o maná. Dia 18, 19, 20 e 21, no 6º dia. No 6º dia caiu o maná e os israelitas apanharam 2 porções. No 7º dia, ou seja, no dia 22, os israelitas não apanharam maná porque não havia maná no campo e era o Shabat, ou sábado. Faz as contas aí. O maná começou a cair no primeiro dia da semana de trabalho, após o dia 15 de Aviv, que foi um sábado. Então, no primeiro dia da semana, dia 16, começou a cair o maná. No 6º dia da semana, o maná caiu em dobro. E no 7º dia da semana, não houve maná porque Israel guardou o Shabat de Jeová. Faz as contas, faça a conta aí. Você que diz que o maná quebra ou refuta o ensino do sábado lunisolar bíblico. Dia 15, antes do maná, foi um Shabat. Dia 22, 8 dias depois, né? Foi novamente um Shabat, o 3º Shabat do mês. Agora faça a conta. Quando seria o próximo Shabat do mês? Dia 29. E quando foi o primeiro? Dia 8. Então, o Shabat é sempre nas datas 8, 15, 22 e 29 de cada mês. E a queda do maná ou a descida do maná não anula e não refuta o Shabat lunisolar bíblico. Antes o confirma. E 40 anos depois, nós vemos a mesma coisa acontecer. O Shabat cessa quando Israel entra na terra da promessa. E no dia 15 do primeiro mês, Israel come dos produtos da terra. Então, como no dia 15 não caía maná, Israel já tinha pego no dia anterior, né, no 6º dia, no dia 14. Então a Bíblia diz que o maná cessou no dia 15. Por quê? Porque o maná que foi pego foi comido naquele dia. E no dia 16, que deveria cair novamente o maná, que começaria a ser a 3ª semana de trabalho do calendário bíblico, o maná não caiu mais. Josué capítulo 5, verso 10 ao 12. Então, meus amigos, não tem como refutar isso dentro da Bíblia. O calendário da Bíblia é o calendário lunisolar bíblico. Sábado, primeiro no 8, segundo no 15, terceiro no 22 e o quarto no 29. Refuta isso?